Boa tarde a todos. É com muito gosto que revejo aqui caras conhecidas e mais uma vez aqui estamos para tratar de um assunto que é este que aqui está, que é realmente uma das bases em que assenta esta doutrina espírita que estudamos, é a comunicabilidade dos espíritos. Antes de eu iniciar a palestra, só para eu a poder graduar melhor em termos de informação a prestar-vos, há aqui alguém que esteja pela primeira vez no Centro Espírita? Ok, primeira vez. Em relação ao Espiritismo, tem alguma ideia? É a primeira vez? Ótimo, bestial. Isso já é ótimo, já é ótimo. Para mim é importante apenas pelo tipo de informação que eu necessito prestar. Muito bem. Ora bem, então, bem-vindo a esta casa, bem-vindos todos também. O Espiritismo, como todos se recordam, é uma ciência de base científica e consequências ético-morais. O que é que esta ciência estuda? Esta ciência estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Estuda-o de uma forma filosófica, no sentido dos porquês das coisas, nomeadamente das 5 bases que já vou recapitular, e daquele conjunto de conhecimentos que consegue chegar pela razão, filosoficamente, alguns deles, nomeadamente esta, a comunicabilidade dos espíritos, há evidências que nos permitem estabelecer leis de como estes fenómenos físicos com intercâmbio espiritual funcionam. Assim aconteceu no tempo em que o codificador escreveu a codificação básica. Há um livro que é eminentemente científico que se chama Livro dos Médiuns. O médium é aquele que consegue comunicar de um lado para o outro, através desta dimensão para outra e de lá para cá, um médium humano. Ele escreveu um manual de paranormalidade, que é do melhor que nós temos ainda hoje, e que explica exatamente as leis físicas e também do foro espiritual que regem este fenómeno. É exatamente isto que nós hoje aqui vamos debater. Mas é claro, o Espiritismo, como eu vos dizia, e aqueles que já o estudam sabem disto, ele baseia-se fundamentalmente em 5 bases. Digamos que é um edifício que tem 5 bases de conhecimento. Uma primeira é um Deus único, chamemos-lhe o que a gente quiser. Alá, Brahma, arquiteto, o que a gente quiser. Mas filosoficamente, todo o efeito tem que corresponder a uma causa. E se nós remontarmos dos efeitos para as causas, quando olhamos para efeitos lá para fora, a gente olha para a natureza assim, quem fez isto? O homem não foi. Portanto, e se vamos chegar a um ente primeiro que criou isto tudo. Chamamos-lhe isto Deus. É claro que dentro desta doutrina só se chega a este ente filosoficamente, pela razão. Não é possível levar este ente a um laboratório e estabelecer leis sobre como é que ele funciona. Não, ao contrário, ele é que poderia fazer isso a nós, porque ele nos criou. Depois, uma outra base é a existência do Espírito. Esta doutrina baseia-se essencialmente também nesta assunção que é demonstrável, isto é, há mais para além da morte. A morte não é o fim de nada, é apenas uma ponte de uma dimensão a outra. Quando muito, a morte será o antónimo do nascimento e não o antónimo da vida. É esta uma das bases desta filosofia. É possível também demonstrá-la já cientificamente este ente. Poderemos numa outra palestra tratar disto. Depois temos este. Ora bem, se há espírito, então nós também somos espírito. É aquilo que sobrevive ao nosso corpo quando cruzamos a morte. Então eu estou a comunicar convosco. Cá está comigo. Mas também nos conseguimos comunicar com os entes que já não têm corpo. E é isto o alvo desta palestra. Não me estendo mais por aqui. Depois temos a reencarnação. A reencarnação é absolutamente necessária numa primeira aproximação filosófica para justificar o que nos ocorre. Nada é por acaso. Tudo tem que ter uma causa. Tudo tem que ter... Não é
por acaso que nos acontecem determinadas coisas na vida e não sucede ao outro. Não é por acaso que dois irmãos gêmeos monozigóticos, um tem umas tendências e outro tem outra. Não é nada por acaso. Não é por acaso que a gente se cruza. Não é por acaso que nós estamos aqui todos. Alguma razão há de haver. Mas pode... Não, é o acaso. O acaso, se o acaso tivesse essa potência toda, chamava-se isto. Tudo bem, querem chamar a Deus acaso, chamem, mas então o acaso não pode ser inteligente, não é? Ok? Portanto, é melhor nós conceituarmos bem as palavras que temos. Mas é só para dizer que filosoficamente tem que haver uma razão para isso. Muito bem, e a reencarnação ajuda-nos a perceber porquê que nós, a lei da causa e efeito, porquê que nós encontramos determinadas provas numa determinada existência, porquê que as coisas são dessa forma, e hoje também começa a haver evidências científicas da reencarnação. Nomeadamente em crianças até aos 6 anos de idade têm memórias de vidas passadas e descrevem com muita exatidão o que se passa. Poderemos também um dia qualquer abordar esse assunto. Por último, a pluralidade dos mundos começa a estar muito em voga hoje. Durante o século passado foi mais âmbito da astronomia e da astrofísica. Bom, e continuamos à procura de exoplanetas, de planetas onde possam habitar planetas parecidos à Terra, baseado no pressuposto que, se na Terra, com estas condições todas, existe vida, então se encontrarmos um planeta igual, poderá existir vida. Até hoje ainda não se encontrou, não quer dizer que não se encontrem, mas diz-nos essa doutrina, baseada na racionalidade, que não é por acaso que a gente chega à noite, olha para o céu e vê uns pontinhos, está cheio de... Então, mas este ente tão inteligente que era, foi criar aquilo tudo só para a gente à noite olhar para o céu. E nos dias nublados, não, é castigo, não, a gente não... Quer dizer, não... Portanto, isto tudo tem que estar... Tem que haver outra população, tem que haver outros entes. Até porque depois, através da comunicabilidade dos espíritos, realmente a gente percebe que há outros entes. Nós não os vemos. E também não se consegue ver com uma luneta nem um telescópio, senão já se tinha visto. Mas eles existem na mesma. Mas então onde é que eles possam estar? Talvez noutras dimensões. E hoje há um ramo da ciência, que é a física quântica, que vem exatamente conferir-nos sérias evidências científicas nesta área. Poderemos também no outro dia tratar deste assunto. Mas hoje é isto, comunicabilidade dos espíritos. Ora bem, o que é que isto é? Vamos então olhar para ela de duas formas. Vamos olhar o que ela era no século XIX, quando o codificador Allan Kardec debruçou sobre estes assuntos, e depois vamos saltar para o século XX e vamos ver que evidências temos hoje de natureza mais científica sobre isso. Vamos começar então pelo século XIX. Em 11 de dezembro de 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Riedesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos, entre eles as duas filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Fenômenos interessantes passaram a acontecer na casa 2 meses depois da família chegar. Eram batidas leves, arranhões nas paredes e nos móveis. Os ruídos aumentavam cada vez mais. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margaret iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa e que seus restos mortais estavam enterrados na adega. Na época dos fenômenos, as 2 garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa
pois suspeitavam que os fenômenos eram ligados à presença de ambas. Entretanto, os ruídos acompanharam as irmãs Fox. Em algum tempo, os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias. Isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado para o estudo, aliada ao desenvolvimento científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes, fenômeno que chamou a atenção de filósofos como o intelectual Denisard Hippolyte Léon Rivail, futuro Allan Kardec. Portanto, neste tempo, Allan Kardec, baseado em fenómenos deste género, fenómenos físicos, pancadas, mesas, objetos que giravam, mais tarde depois o fenómeno da psicofonia, que é alguém, um médium, uma inteligência exterior ao médium, utilizar o aparelho vocal do médium e falar, mas ideias que não são dele, psicografia, a escrita, portanto, começou tudo aí. E ele, uma das coisas que ele, sólidas, um postulado sólido que ele concluiu logo nessa altura é que realmente era necessário haver um meio. Era necessário haver um ente que funcionasse de ponte, de comunicador entre esta dimensão e a outra. E que eram os médiuns humanos. Daí ter-se chamado a isto transcomunicação, de comunicação entre dimensões, mediúnica. Isto no século XIX. Entramos no século XX. E no século XX, aí pelo meio do século XX, mas embora já com alguns fenómenos a acontecerem no início do século, começa a nascer uma outra forma de transcomunicação, chamada hoje de transcomunicação instrumental. Obtêm-se essas vozes, obtêm-se imagens, obtêm-se mensagens com aparelhos eletrónicos dos nossos dias. Vamos ver o que isso é. Now, according to science, when you physically die and when your brain stops functioning, that is it. That is the end. That's the end of consciousness. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day and heard the voice of her daughter Kathy disciplining her dog. That wouldn't have been so unusual, except that 6 months earlier, Kathy had died in an auto accident. In January 1994, Mark Macy of Boulder, Colorado, received a telephone call. The caller identified himself as a European psychologist named Konstantin Raudova. This is Konstantin Raudova speaking. Dr. Raudova had been dead for 20 years. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorlund of Sweden switched on their TV. Suddenly, this strange image appeared, and they quickly snapped it with their Polaroid camera. Only later did they learn that their friend Friedrich Jürgensen, a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away. For more than a half-century, people throughout the world claim to have communicated with the dead using instruments of modern technology, such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. They call this phenomenon Instrumental Transcommunication, or ITC. Portanto, a isto se chama transcomunicação instrumental. Gravar vozes com um gravador, como este. Eu sou investigador nesta área, obtenho as minhas vozes com este gravador que estou a gravar esta conferência para pôr no canal do YouTube, mas pode-se utilizar com um telemóvel, como se pode obter imagens com uma câmara de vídeo, pode ser com uma câmara de um telemóvel, um computador, mensagem de computador, vamos ver toda essa fenomenologia a ocorrer. Claro que isto não invalida um postulado essencial, retirado logo do estudo muito acertado, muito racional de Kardec. É que continua a ser necessário um médium humano. Isto não vem do nada. É preciso alguém fornecer energia. Isto hoje, para quem estuda o Espiritismo, vai reconhecer aqui uma nova forma de mediunidade de efeitos físicos. A seu tempo vos demonstrarei porquê. Muito bem, é isto
a comunicabilidade dos espíritos hoje, o que se conhece com estas duas vertentes, a transcomunicação mediúnica e dentro desta uma particularidade que é hoje mais recente, com os aparelhos dos nossos dias eletrónicos, a transcomunicação instrumental. Ora bem, o que eu me propunha e que eu me proponho é mostrar-vos evidências científicas deste fenómeno. Então, para isso eu tenho que socorrer-me do método científico. E para isso, como se recordarão aqueles que estão mais habituados ao método científico, o método científico tem duas fases, fundamentalmente. Começa numa primeira que é uma fase filosófica, isto é, só se usa a razão, o conhecimento que a gente já tinha acumulado, para, em função de uma observação, de um novo fenómeno, por exemplo, uma voz, ou uma imagem, ou uma mensagem no computador, nós olhamos para ela e vemos, mas isto está-me a dizer que é os mortos, está-me a dizer que é o meu avô que morreu e tal, não sei o que mais, e a gente construir uma hipótese, será que sim, será que não? Estamos numa fase filosófica em que só entra a razão. E vamos construirmos uma hipótese, justificação, pode ser que seja, pode ser que não seja, vamos ver. Construindo essa hipótese, vamos entrar então numa fase científica, que é pegarmos nessa hipótese, sujeitarmos à experimentação a ver se a comprovamos. É isto que distingue a filosofia e a ciência, passa-se da filosofia, é uma crença verdadeira e justificada, como dizia Platão, o pai da filosofia, e o seu discípulo Aristóteles, na altura, verificou que havia uma outra natureza em alguns fenómenos, daquele grande conhecimento que a filosofia endereçava, o todo, havia parte que era possível nós estudarmos muito particularmente e explicarmos exatamente como é que funcionava. E é isso. Para isso era necessário comprovar. Portanto, passa-se da filosofia à ciência comprovando parte daqueles fenómenos. Por isso também a ciência é filha da filosofia, porque não consegue, nem todos os fenómenos que se observam, Deus, eu não consigo comprovar a existência de Deus. Consigo justificá-lo, mas não consigo levá-lo a um laboratório e explicar as leis que funcionam, como é que ele funciona, como é que ele reage, não consigo. Ele é que me pode fazer ao contrário. Portanto, isto para vos dizer, mas eu posso é olhar, por exemplo, a sucessão dos dias e das noites, a meteorologia, etc. Parte de coisas que foi ele que criou, eu já consigo ler, perceber e ver como é que funciona. Então, por isso, a ciência é uma parte. E daí se chamar hipótese, hipo é pequeno, tese, justificação. Hipo porque é filho do grande todo que é a filosofia. E esta doutrina rege-se por isso absolutamente. Não é nenhum dogma, não é mais uma religião, não é coisa em cima nenhuma. Tudo está em causa aqui. E ela, em várias obras da codificação, diz isto mesmo. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, de que se fazia aqui um estudo ainda há pouco, diz no seu capítulo 19, diz que a fé transporta montanhas. E diz lá assim que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer momento. No estudo que se fazia aqui, falava-se em três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Depois a calculada a caridade, porque as outras duas, se não houver caridade, não chegamos lá. Mas a nossa fé tem que ser exatamente justificada. Bem-vindo, não tenha preconceitos. Ponha as perguntas todas sempre. É assim que deve entrar no Espiritismo ou em qualquer ciência. Sempre, sem preconceitos. Sempre, nunca estar apaixonado pela nossa verdade. Porque a verdade é apenas uma versão da realidade. Também já aqui foi sendo falado. E tanto é assim que na última obra das 5 que compõem a codificação básica, que é a Gênese, outra obra da área científica, diz logo no capítulo 1, o caráter da revelação espírita, no parágrafo 55, diz assim: o Espiritismo, como ciência, segue ao lado das outras ciências. Se em algum momento alguma dessas ciências revelar uma verdade melhor, o Espiritismo aceita e ajusta. Porque a verdade absoluta só poderá haver um único ente que a domine, que é Deus, que é quem criou isto. Tudo o resto nós olhamos para a realidade e vemos-la segundo um ponto de vista, a que chamamos verdade. Um copo, se estivesse com metade de água, poderíamos dizer, isto é uma garrafa com meio cheia. Outro dizia, é meio vazia. E eu dizia, 50% de água e 50% de ar. E os três tínhamos razão. 3 verdades. Ok? E a realidade é o que aqui estava. Muito bem. Posto isto, então vamos criar uma hipótese. Observamos este fenómeno, vozes, mensagens e imagens anómalas que dizem ser dos mortos. Vamos perguntar quem é que as produz, porque é um efeito em que responder uma causa. Então vamos seguir. Não há efeito sem causa, vozes, mensagens e imagens têm causa, comunicadores afirmam ser os mortos, mortos a existir são espíritos, não são demonstráveis outras causas, então são causados por espíritos. Parece lógico que se possa chegar a este silogismo.
Muito bem, então vamos sujeitar agora esta hipótese. Isto é uma teoria neste momento, vamos ver se assim é. Se a nossa razão, perante agora uma série de fenómenos que vos vou apresentar, se a vossa razão também concorda com isto ou não. Muito bem, então passemos agora à fase da experimentação do nosso método científico. Vamos sujeitar a nossa hipótese à experimentação. Ora bem, vamos exatamente utilizar a transcomunicação instrumental para isto. Como vocês já viram ali naquele filme inicial, hoje em dia, conhecem-se fundamentalmente três vertentes: vozes, imagens e texto. Eu vou-me socorrer fundamentalmente para esta apresentação deste livro. Poderá ser que tenhamos ou não, mas é possível. Eu comprei o que eu tenho cá em Portugal num centro espírita, Hernani Guimarães de Andrade, com este pseudónimo Carlo Goldstein. Era um espírita, um engenheiro que desenvolveu muitos estudos espíritos brasileiros e também investigou muito na área da transcomunicação instrumental. E aqui uma definição apenas para conceituarmos bem o que isto é. Portanto, é uma das modalidades da captação de mensagens de voz, lá está, imagem e texto, alegadamente espíritos através de meios eletrónicos, e a par da transcomunicação mediúnica. Mediúnica que Kardec explicou muito bem e que vamos continuar a ver que não é dissociável uma da outra. Muito bem, vamos começar pelas vozes. Como é que isto começou? Na altura chamava-se em inglês, porque os primeiros investigadores disto na década... A série foi na década de 50 com Frederick Jürgens, como vamos ver. Portanto, eles chamaram isto Electronic Voice Phenomena, EVPs. É aquelas que se obtêm com um gravadorzinho. A gente faz uma pergunta, grava, não se ouve a resposta, mas depois vamos meter, por exemplo, num computador e amplificar o som e está lá uma voz que nos responde. Vamos ver isso. Vamos ver como é que isso começou. Vamos começar por aí. EVP was apparently first noticed in the early 20th century, when unexplained messages were said to have appeared in telegraph, telephone, and early sound recording systems. As communication technologies developed, the idea of using them to contact the souls of the departed fired the interest of a number of well-known scientists and inventors, including Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, and even Thomas Edison, who proposed building a device to capture spirit voices. In 1939, Attila von Soleil, an American photographer, claimed some success at EVP using a phonograph record cutter, and in the 1940s with a primitive wire recorder, a precursor to the modern tape machine that recorded sounds on spools of thin magnetic wire. Then, as tape recorders became popular in the 1950s, people reported hearing mysterious voices in their recordings. The first person to research EVP in depth was the Swedish artist and filmmaker Fredrik Jürgensen. In 1959, he was using his portable recorder to tape nocturnal bird sounds for a documentary. On playing back the tape, along with the sounds of the birds, he was amazed to hear faint voices discussing nocturnal bird sounds. Convinced that he was recording messages from the dead, Jürgensen devoted the rest of his life to researching the phenomenon. He went on to record thousands of voices in several languages, established that they often interacted with the experimenter, and published his findings in several books. One of Jürgensen's pupils and collaborators was the Latvian psychologist and philosopher Konstantin Raudava. Raudava worked endlessly to persuade scientists and the public that with simple recording equipment it was possible for the dead to speak to the living. During his lifetime, he recorded 70,000 voices in 6 different languages. The experimenter states that in his opinion man cannot grasp the events after death with his intellect. A voice replies in German, kann. He can. German physicist Ernst Zinkowski was an early EVP experimenter. I began in 1976, and after the second or third test, I immediately got voices saying, "We are the dead, we are alive, we are able to think and to speak." Well, one of the first extraordinary voices I received 14 days after I started was the voice of my late father. And he addressed me with my nickname he used when I was a little boy.
Assim nasceram as EVPs. O primeiro é o fenómeno físico mais comum para quem se candidata a investigar nestas áreas. É também onde eu obtenho mais resultados. E qualquer um de nós poderá obter, e vou-vos no final da exposição dizer porquê. É mais comum qualquer um de nós obter vozes ou imagens ou mensagens num aparelho eletrónico do que ter mediunidade ostensiva de efeitos inteligentes tipo psicofonia ou psicografia. Vamos ver porquê, ok? Muito bem. Como eu vos disse, eu também investigo nestas áreas. Esta senhora foi a minha grande mestra, a doutora Anabela Cardoso, que tem até inclusivamente um livro e com um disco, Electronic Voice, é interessante. E são assuntos que vão sendo discutidos em fóruns científicos, onde eu também vou participando, não tanto, agora já não muito, mas antes participava mais. Muito bem, uma outra forma de se obterem estas vozes, que normalmente é uma evolução daquela primeira, em que tudo o que a gente faz é um gravador, controla bem os sons à distância, faz uma pergunta, grava 1 minuto, e depois vai ouvir o que é que ficou gravado, se alguma coisa ficou gravada. Mas com o tempo, alguns investigadores, aqueles que dedicaram mais tempo àquilo, não é o meu caso, mas é o caso, por exemplo, desta senhora, da Anabela Cardoso, conseguiram começar a obter as chamadas vozes diretas de rádio. Vamos ver o que isso é. For several years, Dr. Anabela Cardoso conducted successful EVP sessions at her home in Spain. In 1998, during an EVP session, Dr. Cardoso was using one of her older radios to provide white noise for an EVP experiment. Suddenly, out of the radio came a direct response to one of her remarks, spoken in her native Portuguese. Dr. Cardoso says that these voices have often called her by her childhood nickname, Bella. They always call me Bella. Bella was my child's name. I am Annabella. My family, still today, they call me Bella. DRV voices come out of radio receivers. Couldn't stray radio broadcasts be the source of these apparent communications? I would say to the skeptic that stray radio emissions do not reply to you when you ask who is speaking. Stray radio emission will not tell you it's your brother Luis. I mean, that's nonsense. Marcella Bacci of Grosseto, Italy, is the world's most successful practitioner of DRV. Since the 1940s, Bacci has been picking up the voices of the deceased on old vacuum tube radio receivers. In over 6 decades, Bacci has never charged for his services or accepted a single donation. Scientists and researchers from around the world have investigated Bacci. Engineer Paolo Presi and his colleagues from Il Laboratorio have been investigating him since 1974. To date, no one has ever found the slightest evidence of fraud. Despite nearly 4 decades of accumulated evidence, some skeptics still insist that the voices could be faked by transmitting them from a remote location. But repeated scientific analyses have ruled this out, and have also established that the voices themselves are highly anomalous and do not originate in a human vocal tract. In 2004, a group of afterlife researchers, including Dr. Anabela Cardoso, Professor David Fontana, Robin Foy, and physicist Mario Festa, joined engineer Paolo Presi for a session at Bacci's Center in Grosseto. Il 5 dicembre del 2004. Dove vai Erardo Bacci? In questo universo niente finisce. Cambia semplicemente uomo. Initially, the voices emerging from Bacci's radio spoke in Italian, but then Bacci reminded them about his English-speaking guests. Senti, ci sono anche degli inglesi, degli amici, che vengono da molto lontano. I'm sorry, Bacci. Thank you for all your hard work. Congratulations. Muito bem, esta é uma forma interativa de comunicação, já não é como as EVPs, que as EVPs ouve-se depois. Esta não, é interativa, mas já há uma outra forma interativa
Cá está a doutora Anabela Cardoso, muito do trabalho que aqui apresentei é baseado na investigação dela e que podem ver nestas vozes. Uma outra forma de se obter hoje em dia esta interatividade de comunicação é também através do telefone. Vamos ver. Do people actually receive phone calls from the other side? In the 1970s, two veteran parapsychologists, Scott Rogo and Raymond Bayless, set out to answer this question. After investigating numerous cases across the U.S., they concluded that phantom phone calls were not only real, but also surprisingly common, estimating that hundreds were received every year in the U.S. alone. As with other forms of ITC, people claim that they clearly recognize the voices of deceased friends and loved ones. There's actually a tradition of ITC researchers passing on, going to the other side, and then contacting researchers on this side. According to many ITC researchers, the undisputed champion among afterlife communicators is the Latvian-born experimenter Konstantin Raudive, a psychologist, philosopher, professor, and author who spoke a half-dozen languages and died in 1974. This is Konstantin Raudive speaking. I'm as fine as a dead one can be. It was a spring morning in 1992 when I received my first telephone call from the other side, from Konstantin Raudive. Mark Macy had been preparing to conduct an ITC experiment involving very low-frequency radio transmissions. According to Macy, the caller identified himself as Raudive and offered advice regarding his experiment. He had no way to record phone calls at the time, but he was prepared when the caller rang again. Hello? Yes. I'll try to make it clearer this time. It's a VLF receiving converter. Okay. You simply connect the VLF converter to your HF radius antenna input and a suitable VLF antenna. The conversation lasted for several minutes. The caller's voice was clear as a bell, and his advice regarding Macy's experiment was sophisticated and technically impeccable. 24500 kilohertz respectively. It was the most moving experience of my life. It was just very humbling and such an amazing experience to receive contacts from the other side through a telephone. These conversations weren't limited to technical advice. They often touched on human social issues and suggested that the insights provided by ITC might lead to a more just and peaceful world. You know how dangerous acts of all kinds can be. Violence. That's one of those things we want to prevent by ITC. The violence. Aqui está mais uma forma, e isto mais ou menos encerra a área das vozes. A área das vozes dividem-se hoje por estes três departamentos conhecidos até agora. Mas claro que os comunicadores do outro lado mantêm as mesmas características do que tinham quando são os mortos, dizem ser os mortos que estiveram aqui encarnados, mantêm as mesmas características, consta-se, costuma haver uns congressos mundiais disto, que eu já tive a oportunidade de ir a 2, e lembro-me no último, contaram-me uma anedota muito interessante. Dois companheiros que investigam nesta área, mas com muito mais experiência do que eu, no Luxemburgo, um deles trabalhava no que é o equivalente ao nosso 112, aquela central telefónica onde a gente chama e tal, e ele já vinha a investigar nesta área, com vozes diretas de rádio também, e também em telefones, há algum tempo, e tinha alguns resultados. Então diz que um belo dia estava lá na central a receber as chamadas, e vem-lhe uma chamada. Que uma pessoa que estava muito atrapalhada e que lhe diz: aqui onde estou estão muitos mortos à minha volta, e eu fico assim um bocado, calma, o senhor está bem, acalme-se, o senhor está bem. Sim, eu estou bem, mas isto aqui à minha volta não sei como estão. Assim, ok, onde é que o senhor está? Estou no cemitério. Ok. Pronto, ok, portanto os brincalhões continuam também a ser brincalhões, não se muda por ir ter do outro lado, ok? Muito bem. Ora
Ora bem, também temos imagens obtidas por circuitos fechados de vídeo e também por câmaras fotográficas, digitais ou não. Vamos ver este caso. Jörgensen spent his later years in the southern Swedish town of Hur and died in October 1987. At the exact moment of his burial, his friends Claude and Ellen Thorlin, who lived about 250 miles to the north near Stockholm, experienced a strange phenomenon. According to Mrs. Thorlin, she heard an inner voice prompting her to switch on her TV and tune it to an unused channel. As she did so, the screen went dark. Then a spot of light appeared which grew into this image. As if to fulfill his own prediction, Jörgensen was not the first to produce images of the deceased on a television screen. That honor probably belongs to Klaus Schreiber of Aachen, Germany. Schreiber constructed a video feedback loop, which produced highly unstable forms that he was told could be manipulated by those on the other side. By 1984, Schreiber's perseverance paid off, and he began to receive many remarkable images. By laboriously advancing his tapes frame by frame, Schreiber was able to isolate and study these single images or short sequences in which the pictures would often emerge from random shapes. No account of visual ITC would be complete without mentioning Robert Vandenbroek, who lives near the tiny village of Hoeven in the Netherlands. When we visited Robert in February of 2014, we brought 2 video cameras to test and document his talents. To preclude any tampering or substitution, we brought our own still camera which had no built-in memory, and we used a distinctive type of memory card that had not been manufactured for at least 5 years. We numbered each card in advance and erased it in full view of the video cameras prior to every test. All of our tests, Robert stood in front of a dark blue curtain in his small living room, in approximately this position. At the end of each test, he handed the camera back to us, and we placed it on this coffee table to unload the memory card into a password-protected laptop computer. The camera, the computer, and all the memory cards remained visible to us at all times. Here are some of the images that appeared under these conditions. In this one, a curious energetic swirl resolves into an apparent human hand. Most intriguingly of all, 2 distorted images appeared that resembled Friedrich Jörgensen in his later years. Nesta área da investigação da transcomunicação instrumental é uma área um bocadinho mais árida. Obtêm-se resultados, mas estas imagens até hoje não comunicam. Eu envolvi-me também em alguma investigação nesta área com uma investigadora espanhola, esta senhora Marianne Casademont, que tem este site, vocês podem consultar, e tentamos criar um sistema, inclusivamente no televisor, dividindo aquilo em 26 casinhas para letras, mais 10 casinhas para números, e ver se as caritas nos apareciam, como é o jogo, por exemplo, do copo, como fazia Kardec também no início e tal, a ver se construíamos alguma mensagem. Não conseguimos até hoje. E também é difícil porque, por exemplo, esta é a melhor imagem que eu pessoalmente tenho. Isto é a minha avó, morreu em 1993, e o que eu consegui, a única coisa que eu consegui obter é isto. Isto depende da capacidade de única de efeitos físicos de cada um. Eu sou quase um 0 e tinha sorte que estava a investigar com aquela senhora Marianne Casademont, portanto não, é difícil, é uma área difícil. Uma área mais evidente, mais simples, é na área de mensagens em computador, também já aparecem. Vamos ver? Technical writer Mark Macy of Boulder, Colorado, has been one of America's foremost investigators and advocates of instrumental transcommunication. In October 1995, a colleague in the small European country of Luxembourg sent a message to Macy that purported to be one of many that had appeared on her home computer.
As with the home tape recorder in the 1950s, the advent of the personal computer in the 1980s and 90s gave rise to claims of anomalous messages that seemed to appear out of nowhere, often on simple machines that had no connection to an outside network. This message, addressed to Mark Macy and one of his collaborators, claimed to be from an obscure journalist named Arthur Beckwith, who was born in England in 1832, was married in Jamaica, and eventually settled in Brooklyn, New York. He died the same day the Titanic sank in 1912. I hired a private investigator in England to look up the records of Arthur Beckwith in that area, and Arthur Beckwith turned out to be born in 1832. Arthur mentioned in his letter that he was employed by the Sun and the Brooklyn Daily Eagle and the Citizen. So I went to the public library in Brooklyn, New York, and we found out that sure enough, Arthur Beckwith was employed on those newspapers, and we found his obituary. A colleague of mine went to the National Archives in Washington, D.C. The census records showed that Arthur Beckwith was a 68-year-old widower in the year 1900, living at 150 Schermerhorn Street in Brooklyn. Arthur also mentioned a man in his letter named Bill H. Lynch, who had been a rector at St. John's Roman Catholic Church in Lambertville, New Jersey. So we went to that New Jersey church, and sure enough we found a record of William Lynch, who was a rector at that church at the time. Muito bem, e isto são as evidências que hoje são mais comuns e mais conhecidas, vozes, imagens e mensagens de computador. Outras poderão surgir no futuro. Para já temos destas. Claro que estamos no domínio da ciência e, portanto, temos que poder escutar as outras verdades. Nós parece-nos ser evidente que com toda aquela justificação, aquela investigação parece coincidir com pessoas, com aquilo que elas tinham sido quando estavam, mas temos que ouvir outras justificações. Na parte do contraditório, outras hipóteses mais comuns, nomeadamente na área da psicologia, da parapsicologia, é dizerem vozes captadas acidentalmente, como dizia a Anabela Cardoso, mas as estações de rádio não me vão dizer que eu sou o teu irmão Luís, por amor de Deus. Pronto. Ou que seja um fenómeno psicocinético, isto é, de energia psíquica do encarnado, autónomo e voluntário, com características poltergeist. Os fenómenos poltergeist são os fenómenos de efeitos físicos, de transporte de objetos, etc. Bom, estas são as hipóteses que encontramos nas ciências paralelas ao espiritismo. Vamos tentar olhar para elas. A primeira, a captação acidental, não explica a forma poliglota. Vocês viram nas mensagens da Anabela Cardoso, tanto passa de português para inglês, de baixo, de italiano para... Não, se fosse uma emissão de rádio que nós estivéssemos a apanhar sem querermos, quer dizer, se é com a sua programação, na sua língua, não vai responder, não vai interativo. Nem os diálogos, não permite o diálogo, e ali há diálogo. Parece-me lógico. Por outro lado, fala-se no poder psicocinético. Bem, então, mas se nós tivéssemos esse poder psicocinético, porque é que é necessário que os gravadores estejam ligados? Porque é que eu tenho que ligar o gravador para obter uma voz, quando afinal, com tamanho poder psicocinético, eu até conseguia criar a voz, mas porquê é que eu tenho que registar? Porquê? Ou, porquê é que se o nosso inconsciente prefere um processo de interferência, porque ele vai preferir um processo de interferência eletromagnética tão complicado, liga o gravador e vê a imagem e tal, não sei o que mais, quando podia utilizar meios mecânicos mais simples? Já está, quero produzir aqui uma imagem, uma holografia, já está, uma voz, já está. Porque é que eu tenho que arranjar o raio do televisor, ou a câmara digital, ou o gravador e ligá-lo à corrente? Porquê? Portanto, tudo isto são argumentações que a gente deve meditar nisto. O que é que a ciência espírita nos diz sobre isto? Bem, se vocês forem ao Livro dos Espíritos, à parte 1, capítulo 2, página 27, diz lá que há indícios de que isto é um fenómeno de unidade de efeitos físicos, já que uma onda eletromagnética, a luz é matéria, na teologia dos elementos de Deus, princípio inteligente e princípio material, de acordo, e também com a física quântica hoje em dia. A física quântica postula que as mais baixas partículas abaixo do átomo, todas elas têm esta dualidade, são partículas e ondas, das quais o fóton também o é. Portanto, como é que se processa a mediunidade que Kardec estudou e postulou também no Livro dos Médiuns? Nós temos um espírito, aqui temos um espírito comunicante, não é? Um corpo espiritual, os fluidos espirituais. Daqui temos o médium que fornece ectoplasma, que é a energia que, sob a ação do pensamento deste ente, que se afiniza com ele, manipula um fluido universal e produz um efeito na matéria física. É assim que funciona a mediunidade de efeitos físicos. De que isto é uma característica, parece ser uma característica.
se repararem na Gênesis, no capítulo 14, parágrafo 5, diz lá isto assim exatamente. Um espírito pode depois atuar sobre uma onda eletromagnética para expressar o seu pensamento, conseguir dividir por energia, comparado com os fenómenos de transporte, levitação ou materialização. Ora bem, e porquê? Reparem, no tempo de Kardec, fundamentalmente ele via mesas a girar e copos a girar. Portanto, temos aqui. Aqui é preciso, para mover um objeto nesta dimensão, é preciso muito mais energia do que nesta ou do que nesta. Isto é cada vez mais subtil. Portanto, menos energia. Ora bem, feitas as contas pela física, para quem se recorda ainda dela, há uma fórmula na mecânica que diz assim: eu para levantar uma mesa no tempo de Kardec, se a mesa tivesse 10 kg, eu para levantar esta mesa durante 10 segundos e 10 centímetros, eu preciso gastar 1 watt de potência de acordo com esta fórmula. Isto não é para qualquer um. Um médio com 1 watt de potência não é fácil de encontrar, por isso se chama mediunidade ostensiva. Mas um médio com a milionésima parte desta potência, sim, quase todos nós. É esta a razão porque qualquer um de vocês que se quiser aventurar-se nesta área de investigação, garanto-vos que vai obter, pode demorar seu tempo, mas que vai obter vozes, vai obter garantidamente. Ok? É esta a razão porque esta mediunidade, este tipo de mediunidade, que é de efeitos físicos, é mais universal do que a mediunidade ostensiva, que nós conhecemos nos centros espíritas, mas que produz também fenómenos mais inteligentes. Este aqui, sim, mostra que há ligação, mas as coisas são um bocadinho mais complexas. É claro que, perante isto, eu estaria em condições de dizer isto. E dizer que estes fenómenos que acabamos de ver são uma evidência desta comunicabilidade, assumem uma natureza que caracteriza os fenómenos da mediunidade de efeitos físicos. Claro que já Kardec dizia, se vocês forem à pergunta 934 do Livro dos Espíritos, está lá escrito isto: tendes, porém, uma consolação em poder-vos comunicar com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, no século XIX, enquanto não dispondes de outros meios mais diretos e acessíveis aos vossos sentidos. Estamos no século XXI, estamos a ver outros meios, não é verdade? Este senhor, o Guimarães de Andrade, com este livro, escreve neste seu livro, que é uma coisa muito gira: teremos futuramente em cada lar um equipamento para a transcomunicação verbal e visual, através da qual podemos comunicar com aquilo que amamos e que nos precederam na passagem para o plano espiritual. Meus amigos, eu para vos apresentar isto, baseei-me nesta literatura que aqui está. Isto é a literatura espírita, isto já é a literatura científica. Aqui é o livro e o disco da Anabela Cardoso, a que corresponde a este livro que aqui está. Isto são os sites de onde eu retirei aqueles vídeos que fomos vendo. Eu vou publicar, estou a gravar isto e vou publicar esta palestra, como habitualmente, neste canal, espiritismo.jg, e tenho aqui o meu e-mail, espiritismo.jg@gmail.com. Se alguém tiver alguma dúvida, para além do tempo ainda que nos sobra agora para perguntas e respostas, estarei à vossa disposição. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou à vossa disposição para qualquer pergunta que me queiram fazer. Vamos serenar, vamos entrar no nosso íntimo, no nosso espaço de tranquilidade que todos temos, levando todas as nossas inquietudes, conhecimento que tivermos adquirido, mas vamos a esse ponto, mergulhamos nesse ponto, e nesse ponto tentemos dar-nos conta que é um portão de acesso, às outras dimensões, de onde nos vêm estas provas, estas evidências de que há vida. Que a vida, afinal, continua. Todos temos esse ponto, diz-nos a doutrina espírita, que reside biologicamente na glândula pineal ou epífise. E é esse ponto que nos faz aceder não só às outras dimensões, é nesse ponto que reside na mediunidade e, em particular, as faculdades ditas inteligentes da mediunidade humana. E como todo temos, estando nele, vamos ligar-nos e
ligados entre nós, vamos fazer uma prece. Vamos conversar com essas dimensões superiores à nossa, onde estarão espíritos, inteligências mais desenvolvidas que a nossa e que nos estimulam, nos inspiram ideias, nos ajudam a avançar nesta nossa rota de progresso. E vamos orar como Jesus Cristo, essa referência seguida também pela doutrina espírita, mas muitas outras haverá, apenas é a referência que temos neste aqui, neste agora, e ele ensinou-nos que uma prece deve conter 3 elementos fundamentais. Não basta só pedir, que é o mais comum, todos pedimos todas as vezes que estamos em aflição, mas lembremos-nos também de louvar e de agradecer. E hoje então vamos louvar o Criador, Deus, Alá, Brahma, o que quiserem chamar. Essa causa primeira, vamos louvá-lo por esta obra maravilhosa. Esta obra maravilhosa que Ele a criou e nós a vamos descobrindo, como hoje tentamos descobrir mais uma faceta que não era perceptível há um século atrás. E outras vão-se desenrolando, o que mostra a sua soberana inteligência. Inteligência é essa que parece que nos criou uma escola de vida, onde nós vamos, pouco a pouco, frequentando classes e aprendendo, descobrindo mais coisas. Louvado seja, Senhor, por esta tua escola de vida, por da tua obra, este universo em que nós nos encontramos. Por outro lado, queremos te agradecer, Senhor, por nos proporcionares aqui e agora, neste momento, nesta dimensão física em que nos encontramos, todas estas muletas de que hoje falamos, que são meios, são recursos que estão à nossa disposição, que nos trazem mensagens de consolo, mensagens, sugestões técnicas, conselhos para melhor progresso moral, e seja ele por médios humanos ou seja já por meios físicos. Agradecemos, Senhor, porque neste mundo temos afinal, neste mundo, neste aqui, neste e agora, nesta dimensão física, temos afinal já estas várias capacidades mediúnicas que não existiam há 2 séculos, por exemplo. Por isso, vos agradecemos, Senhor, porque isso são muletas muito fortes para o nosso desenvolvimento. Mas por fim, Senhor, e porque nós somos imperfeitos, estaremos muito longe da perfeição, e a coisa mais fácil que nos acontece é, perante quer a quantidade de conhecimentos, quer as provas que enfrentamos para que o nosso conhecimento se desenvolva, muitas vezes não percebemos que essa prova é exatamente para isso, é como se fosse uma aula, é como se fosse um teste para nós passarmos, e nós recusamos e depois temos que repetir vezes sem conta. Pedimos, Senhor, que nesses momentos que são comuns a todos nós, que através desta capacidade, seja ela como for, nos sugiras força, nos lembras que não é por acaso que acontece, é para nosso progresso, dá-nos força para enfrentá-las. Bem-aja. Uma boa semana a todos.